Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Hoje nós iremos estudar um assunto muito importante para conhecimento de cada cristão. Hoje nós iremos falar sobre a regeneração. A questão de nascer de novo, né? Isso está no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 3, nós iremos encontrar o relato onde Jesus, ele diz que é necessário nascermos de novo. Vamos ler em João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7, diz assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Então nós temos essa recomendação de Jesus, em que diz que é necessário nascermos de novo. Quem era Nicodemos? Para entendermos um pouco mais profundo a questão da regeneração. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu que, como líder dos judeus, parece ter sido um dos membros do Sinédrio. Ele aparece 3 vezes no Evangelho de João. No primeiro, Nicodemos visita Jesus à noite, e seu encontro com Jesus foi o palco para o discurso sobre este assunto, sobre o novo nascimento. Isso está em João capítulo 3, versículo 1, não é? Também nós podemos perceber aqui que Nicodemos, ele era bem intencionado, diferente dos outros fariseus que vivia procurando uma falha, uma falta em Jesus, não é? Nicodemos é mencionado novamente quando os fariseus e os principais dos sacerdotes procuravam prender Jesus enquanto ele frequentava a festa do tabernáculo em Jerusalém. Isto está em João capítulo 7, versículo 45 ao versículo 53. E a terceira aparição de João no Evangelho, de Nicodemos no Evangelho de João, é no enterro de Jesus. Isso está também em João capítulo 19, versículo 38 ao versículo 42. Estou te dando as referências bíblicas para que você possa comprovar esses textos bíblicos, não é? Então eu quero compartilhar com os irmãos acerca da necessidade do novo nascimento. Porém, antes nós devemos entender o que é a regeneração. Como nós iremos falar sobre regeneração, é necessário nós conhecermos esse conceito.
podemos definir da seguinte forma: regeneração ou novo nascimento é o milagre que se dá na vida de quem aceita Cristo, tornando-o participante da vida e da natureza divina. Significa o ato sobrenatural em que o homem ele passa a ser gerado por Deus. Amém? Em João, no capítulo de número 5, e o versículo 18, na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, está escrito assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Então aqui em 1 João 5,18, nós iremos encontrar que é nascido de Deus, nasceu de Deus. Então isso aqui está tratando do novo nascimento. Pessoas que são nascidas de Deus. Pessoas que nasceu de Deus. Não estamos falando da criação lá no Éden. Estamos falando de sermos gerados por Deus. Gerado para quê? Para ser seu filho. Veja no Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo 1, versículo de número 12. Estou lendo aqui os versículos. Como que nós somos gerados, através de quem? Mas a todos quanto receberam, ao que crê no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Perceba que aqui, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome. As pessoas que receberam a Cristo, que creram no Filho de Deus, estas pessoas, elas receberam de Deus o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque quando nós vamos evangelizar e falamos sobre a questão de entregar a vida para Jesus, de se tornar filho de Deus, a maioria das pessoas diz: não, mas todos somos filhos de Deus. Não é? E faz até sentido. Mas, biblicamente, o Evangelho, ele nos diz que nós devemos ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Entende? Então, hoje, o olhar de Deus para a humanidade pós-pecado, ele olha para o ser humano como criatura, foram criados por Deus, mas sermos de fato tidos por Ele como filhos só através de Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho, ele precisa ser pregado, ele precisa ser anunciado. As pessoas precisam compreender o Evangelho, porque quando nós pregamos o Evangelho, nós não estamos oferecendo mais uma religião. Nós estamos te trazendo o pacote de salvação que Deus disponibilizou à humanidade. Isto só pode acontecer através de Jesus Cristo. Veja o que diz: a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus. Então nós recebemos esse direito quando nós cremos em Jesus Cristo. Antes de recebermos a Cristo, quem nós éramos? Segundo a Bíblia, nós éramos filhos da ira de Deus por causa do pecado. Em Efésios, capítulo 2, e o versículo 3, diz o seguinte:
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Isso o apóstolo Paulo falando aos Efésios. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo aqui ele está dizendo que antes de nós encontrarmos a Cristo, crer em Jesus Cristo, nós andávamos nos desejos da nossa carne. Parecia comum. Os desejos que vinham nas nossas mentes e você praticava como se fosse algo comum, não diferenciava bem entre o certo e o errado nessa parte. Paulo está dizendo, nós andávamos dessa forma, nós éramos assim. E quando nós éramos assim, ao mesmo tempo éramos por natureza filhos da ira. Por que filhos da ira? Porque nós estávamos vivendo uma vida contínua de pecado. E por estarmos vivendo uma vida contínua no pecado, o pecado faz o quê? Afasta o homem de Deus. Isto está lá em Isaías 59, que diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, antes de Cristo, nós éramos filhos da ira por causa do pecado. No diálogo de Jesus com Nicodemos, ele deixa claro que se não houver o novo nascimento, o homem não pode entrar no reino de Deus. Então, perceba esta necessidade. Todo ser humano, dependente da sua cultura, dependente do seu credo, precisa conhecer o Evangelho. Precisa nascer de novo. E o único meio é através de Jesus Cristo. Veja que o versículo de número 6, João capítulo 3, versículo 6, Jesus vai dizer o que é nascido da carne é carne. O que Jesus estava dizendo com isso? Qual era a mensagem que Jesus estava passando e está passando quando ele diz que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito? Jesus fala sobre dois nascimentos, um natural e outro espiritual. Primeiro, o nascimento natural. Todos nós fazemos parte desse. Senão, não estaríamos aqui. Todos nós fomos gerados no ventre de nossas mães. Este é o nascimento natural. Quando Jesus diz o que é nascido da carne é carne. Todo ser humano, não é? Sofreu este nascimento. Então, para entendermos o porquê o homem não pode entrar no reino de Deus, precisamos voltar à história. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, nós iremos ler o texto, porque Deus criou o homem santo em comunhão com o Criador e de forma perfeita. E esse texto, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala exatamente sobre a formação do homem. O texto diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe na narina o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Aqui, amados, Deus criou o homem de forma perfeita, santo, em plena comunhão com o Criador. Não havia aqui restrições de aproximação do homem com Deus, porque o homem não tinha a mácula do pecado. Ele era um ser santo e perfeito. Por isso que a Bíblia diz que pela viração do dia, Deus descia ali. Deus conversava com o homem. Deus dialogava com o homem. Deus tinha um momento de comunhão com o ser humano.
Isso antes do pecado entrar no mundo. Então, Deus criando o homem perfeitamente, e ele tinha essa comunhão com o Criador. A questão é, por que o homem tem necessidade de regeneração? Porque o pecado de um homem, Adão, afetou toda a humanidade, tirando a comunhão do homem com Deus. Se você ler em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10, perceba algo interessante. E ouvindo a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. A observação que nós podemos fazermos aqui, entre tantas, você pode encontrar outras observações dentro desse texto, mas o que me chama muita atenção é que o homem pecou. Sabemos disso. Ele transgrediu. Ele se rebeliou contra o Criador. Mas o que me chama a atenção é que quando o homem pecou, ele não procurou Deus, mas Deus procurou o homem. Deus procurou Adão. Isso traz para nós uma realidade sobre a salvação. Ela sempre parte de cima para baixo, não de baixo para cima. A salvação, não é? Esse novo nascimento, ele é um projeto divino. É de Deus para com o homem e não do homem para com Deus. Glória a Jesus. Quando o homem transgrediu a lei de Deus, sua natureza santa e perfeita se corrompeu. Por isso Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. Veja o que Paulo escreve sobre isto em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Ou seja, depois que o homem pecou ali no Éden, no capítulo 4 de Gênesis, diz que Adão e Eva tiveram filhos, no caso Caim e Abel. A natureza do homem já estava corrompida, e todos que viessem nascer a partir da queda já herdavam esta natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo, ele nos diz em Romanos 5:12, que por um homem só, por Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e daí a morte passou a todos os homens. Por que a morte passou a todos os homens? Porque em Adão vem a origem de todo ser humano. E com a natureza corrompida de Adão, todos que nascem com esta mesma natureza corrompida. O Salmo 51, verso 5, o salmista Davi diz: e eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Iniquidade é a qualidade do que é contrário à justiça, comportamento contrário à moral. Então veja que o salmista está dizendo: olha,
Em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Em outras palavras, nós já herdamos essa natureza pecaminosa. É lógico que a criança, não é? O bebê, ele por si, ele não tem pecado que o condene, porque ele só passará a ser condenado por ato em que ele propriamente tiver feito. Mas a natureza em si já é corrompida. Enquanto a criança ela não sabe discernir o certo e errado, se ela morrer, certamente ela vai partir para a eternidade com o Senhor. Quando ela passa a ter o discernimento do certo e do errado, aí sim. E não há uma idade exata. É a parte dela discernir. Quando ela passa a ter o discernimento do bem e do mal, do certo e errado. Perceba que as crianças, elas desobedecem voluntariamente. Você diz não mexe, ela vai e mexe. Isto é da natureza. A natureza decaída, corrompida. É por isso que Jesus disse que o que é nascido da carne é carne. Paulo também nos diz, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, se encerrarmos a vida do homem apenas no primeiro nascimento, a conclusão é uma só. Se a pessoa morrer sem Jesus, sem participar do novo nascimento, a conclusão é uma só. Gênesis 3, versículo 19, diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então, com o pecado, a morte entrou. A morte é uma realidade para todos. Agora, se a pessoa ela morre sem participar do novo nascimento, ela vai voltar ao pó, como a Bíblia diz, porque do pó ela veio. Agora a pergunta é: e a alma? O que vai acontecer com a alma desta pessoa? Porque esta sentença de morte era sentença para todos que recebemos a natureza pecaminosa decaída de Adão. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que Deus traz uma revelação aqui no Evangelho, em João capítulo 3, 16 ao 17, que é um plano de Deus para que eu e você não torne ao pó e a nossa alma seja conduzida ao inferno. O que Deus fez? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você precisa, eu preciso, nós precisamos nascermos de novo.
Eu fiz isto quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Porque se eu morresse sem entregar a minha vida para Jesus, o meu destino não seria bom. O Espírito Santo abriu a minha mente e me fez entender, através da palavra de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Eu vou paralisar, ou parar, abrir um parêntese agora. Entre o que é nascido da carne é carne. Porque a Bíblia diz que carne e sangue não entrará no reino dos céus. Tem que nascer de novo. Vamos falar sobre o que é nascido do Espírito é Espírito. Como se dá o novo nascimento? O que deve ficar claro é que o próprio homem não pode produzir o novo nascimento. Nem a religião, nem qualquer outro meio terreno. São dois meios principais pelos quais os homens são regenerados. Existem dois meios principais que Deus estabeleceu para regenerar o homem, para que o homem possa nascer de novo. Primeiro, pela palavra de Deus. Jesus ensinou que o novo nascimento é operado por meio da palavra de Deus. Quando ele diz nascer da água. Nascer da água. Essa água é meramente um símbolo de purificação, como ensinava o Antigo Testamento. Logo, esta água aqui é símbolo da palavra de Deus. Em João, no capítulo 15, versículo 3, Jesus disse: vós estás limpo pela palavra que vos tenho dito. A limpeza dos nossos pecados, Jesus disse: vós estás limpo pela palavra que vos tenho dito. A palavra de Deus, ela limpa o homem, ela limpa o ser humano. Em Efésios capítulo 5, versículo 26, está escrito: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, nós fomos santificados, purificados com a lavagem da água, que é pela palavra. Alguns, por falta de observação na Bíblia, afirmam que essas águas são as batismais. O batismo em si não pode lavar pecado, nem regenerar o pecador. Na verdade, a palavra de Deus, ela é a divina semente que é plantada no coração do homem. O coração que é como se fosse uma terra fértil. E esta semente, ela precisa germinar dentro da pessoa, criar raízes, crescer dentro da pessoa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Tendo renascido ou nascido de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Veja, tendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive eternamente. É a palavra de Deus que regenera o homem. A
palavra de Deus santifica o homem. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, além de nos regenerar, de nos dar uma nova natureza, de gerar em nós uma nova natureza, a palavra de Deus nos santifica. A palavra de Deus nos liberta. Isso está em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, nós lemos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui ele está dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a palavra é aplicada no nosso coração, acontece este milagre da regeneração. Quando você ouve a palavra, a Bíblia, ela nos diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve, e você deixa essa palavra germinar dentro de você, trabalhar dentro de você, você é gerado de novo, você recebe uma nova natureza, porque ela nos regenera. Tiago capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como que primícia das suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra da verdade. O novo nascimento só pode acontecer pela palavra da verdade. Nós não precisamos aprimorar o Evangelho, escrever um novo Evangelho, inventar um novo Evangelho. Só precisamos pregar o Evangelho. Jesus disse lá em Mateus, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo quanto eu vos tenho dito. É o que Jesus disse. É que o que os seus apóstolos, os discípulos escreveram. Nós temos os 4 evangelhos, nós temos as epístolas, os evangelhos, testemunhas oculares, outros que não foram testemunha, mas que estiveram com as testemunhas e ouviram a verdadeira palavra genuína. Nós precisamos apenas ensinar o que Jesus falou, o que Ele disse, para as pessoas serem regeneradas. Palavra da verdade refere-se ao Evangelho. O Evangelho é Deus nos falando pela boca do seu Filho. Assim diz o escritor aos Hebreus. Que Deus outrora falou através dos profetas, mas agora por meio do seu Filho. O que vai nos regenerar é a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o Evangelho de Deus para a humanidade. A segunda ferramenta para regenerar o homem é pelo Espírito Santo. Jesus deixa claro que o Espírito Santo está totalmente ligado à regeneração. Veja que ele diz, nascer da água e do Espírito. Isso está em João 3, versículo 5. O Espírito de Deus esteve na criação do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Jó capítulo 33, verso 4. E de igual modo, Jesus declara sua importância na recriação ou novo nascimento do homem. Em João capítulo 3, versículo 5 e também capítulo 20, versículo 22.
E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o quê? O Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo regenera o homem. Por que que ele deu o Espírito Santo? Por que que ele disse: recebei o Espírito Santo? Porque é ele que convence o pecador. João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós podemos, amados, afirmar que só podemos alcançar a regeneração por meio da obra do Espírito Santo, não por meio de qualquer esforço humano. Por isso Jesus disse, João 3, versículo 8, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A regeneração, ela é provocada por Deus através da sua palavra, por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida. O crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo convence. E quando o Espírito Santo convence, ele aponta o Salvador. E quando ele aponta o Salvador, você diz: eu quero essa salvação. Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer da água. Eu quero nascer do Espírito. Eu quero essa nova natureza. Interessante que a regeneração é um ato interno, acontece dentro da pessoa. Todavia, esta mudança interior gera uma notável e visível mudança exterior. O novo nascimento, ele traz uma transformação, ele começa de dentro e a pessoa expõe para fora exatamente esse novo nascimento. O novo nascimento abrange a regeneração e a conversão. Enquanto a regeneração enfatiza nosso interior, a conversão nosso exterior. Em 1 Coríntios capítulo 15, 45, 47 e 48, está escrito: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, falando de Cristo, espírito vivificante. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual é o terreno? Tais também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Então o novo nascimento se dá quando recebemos o Filho de Deus. Logo nos tornamos filhos de Deus. Quando a pessoa ela nasce de novo, ela